Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de segundo Lucas, capítulo 1. Está dizendo assim, a introdução. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Predição dos nascimentos de João Batista e de Jesus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Vou repetir isso aqui. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Repetir aqui, irmãos. Lucas capítulo 1, verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo
já desde o ventre de sua mãe. Vou repetir esse versículo aqui, ó. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vou parar um pouquinho aqui, irmãos. É o seguinte, esses crentes crente e pessoa que não é crente também, que toma um pouquinho de vinho, tá errado. É pecado. Ah, não, vou tomar um pouquinho só para o estômago, tá errado. Olha, a palavra de Deus está dizendo aqui, presta atenção. Porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Está aqui falando. Outro versículo está dizendo, não embriagueis com vinho que a contenta, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se não me engano, o versículo está dizendo assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, não tem problema um pouquinho de vinho? Não tem problema? Tem sim, é pecado. Olha, o que a palavra de Deus está dizendo. Outro versículo está dizendo assim, ó, não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Acho que em Provérbios capítulo 20 está dizendo vinho escarnecedor, e a bebida alvoroçadora, e aqueles que confiam nele perecerá. Mais ou menos assim o versículo está dizendo. E está dizendo lá em Provérbios capítulo 31, se eu não falo de memória, o 30, está dizendo a mãe de Lemuel, não é bom ao rei tomar bebida forte e nem vinho, para que ele não venha esquecer dos estatutos do Senhor. Então, a Bíblia é recheada. Sansão também não era para tomar bebida forte, se eu não falo de memória, vinho, entendeu? Várias restrições, várias coisas que não era para ele fazer. Então, irmãos, você que toma um vinho escondido, está errado. Você que toma uma cerveja, está errado. É pecado. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Está na Bíblia aqui, ó. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Nós estamos estudando a lição da escola dominical. Entendeu? Nós estamos estudando a lição da escola dominical. Lições bíblicas da escola dominical está dizendo aqui, ó. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina sobre a atuação do Espírito. Olha aqui que está dizendo a lição 1, a pessoa do Espírito Santo. Lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Lição 3, o batismo no Espírito Santo. Lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Lição 5, os frutos do Espírito, ou o eu crucificado. Lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Lição 9, vivendo o fervor espiritual. Lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Lição 11, compromisso com a evangelização. Lição 12, a urgência do discipulado. Lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus se nós queremos morar no céu. Você que gosta de beber um vinho no Natal e que diz que é religioso, está errado. É contra a palavra de Deus. Entendeu? É contra a palavra de Deus e não faça isso não, que Deus vai pagar caro. Felizmente o inferno é para o desobediente. E muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Eu não desejo isso para ninguém. Nem para o meu inimigo. Na verdade, eu não tenho inimigo, né? Mas às vezes tem alguém que é meu inimigo, né? Mas eu não tenho inimigo, não. Eu amo todo mundo em Cristo Jesus. Eu aborreço o pecado. Sou contra o pecado. Mas eu amo todo mundo. Vamos continuar a leitura. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idades. E respondendo o anjo, disse-lhes: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-lhe e dar estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. E, saindo ele, vou parar aqui, irmãos, olha aqui, ó. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Irmãos, pelo amor de Deus, por que você vai na igreja e fica com pressa de voltar da igreja? Olha aqui que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: você vai lá na igreja, você tem que conversar com os irmãos. Você que é visitante, você tem que ir na igreja. Pessoa que não serve a Deus tem que ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus não vai ouvir a palavra de Deus. Então corra para ouvir a palavra de Deus. Ah, mas demora muito. Olha o que está dizendo no verso 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava de que tanto se demorava no templo. Às vezes o esposo está esperando a esposa e a esposa está demorando no templo. Por que está demorando? Porque Deus está falando. Porque Jesus está falando. Entenda, o Senhor Jesus quer falar. Jesus quer falar com você nesta. Agora é 11 horas e 25 minutos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2001. Jesus está falando com você. Demora no templo para ouvir a palavra de Deus. Você precisa ir na igreja. Você precisa se converter. Procurar uma igreja que prega a sã doutrina e a Bíblia Sagrada. Aí é uma igreja boa. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus do Belém. Procuro uma igreja que prega a sã doutrina e a palavra de Deus. É uma igreja boa. Vamos continuar a leitura. Vamos repetir de novo o versículo 21 do capítulo 1 de Lucas. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Então eu quero dizer o seguinte: esposo, esposa, às vezes o seu marido está demorando porque está fazendo a obra de Deus lá na igreja, tenha paciência. Tenha paciência, mulher. Tenha paciência, marido. Tenha paciência, ancião. Tenha paciência, pastor. Tenha paciência, presbítero. Evangelista, diácono. Tenha paciência. Demora no templo, conversando com Deus no templo. Demora na oração no templo. Demora no jejum no templo, na manhã de oração, das 5 às 6. Orando das 5 às 6 da manhã. Porque em Provérbios está dizendo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, temos que adorar a Deus. Temos que adorar a Deus nas manhãs, das 7 às 9 no sábado, nas consagração, das 7 às 9 no sábado, jejuar, na tarde da adoração, no sábado à tarde. No culto de quarta-feira está demorando.
Mas Zacarias, que era o sacerdote, estava demorando no templo. Tem que cumprimentar os irmãos, tem que contar as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem feito. Tem gente que não está mais com fome da palavra de Deus. Tem gente que já não quer ouvir mais a palavra de Deus, não quer ouvir os louvores, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Vamos em Lucas capítulo 1, verso 22, continuar a leitura. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vamos voltar aqui de novo, versículo. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Maria não era casada com José, era noiva. Ela não era casada com José e foi concebida do Espírito Santo. Não da vontade do homem, mas do Espírito Santo. Foi concebido Jesus Cristo, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Depois que Maria teve Jesus, aí eles se casaram. Aí eles se casaram e Maria teve mais filhos. Tiago, que é meio-irmão de Jesus Cristo. E outros. Então Maria não teve só Jesus Cristo. Ela ocupou José na questão de marido e mulher. José ocupou Maria na questão de marido e mulher. E teve mais filhos. Mas Jesus foi concebido do Espírito Santo antes de José e Maria casar. Então, irmãos, vamos entender. Maria, ela teve mais filhos. E Maria, Jesus era meio-irmão de Tiago, que era filho de Maria com José. Jesus, ele é o unigênito de Deus. E de Maria é o primogênito. Maria teve mais filhos. Teve filhos com José. É o primogênito. O primogênito vem do primeiro filho. E de Deus, Jesus Cristo, era o unigênito. De Maria era o primogênito. Primeiro filho. E de Deus, o unigênito. Maria teve mais filhos.
Então, Maria foi mãe do seu próprio Salvador Jesus Cristo. Maria foi uma serva de Deus. Maria morreu com Jesus, morreu salva. Mas nós temos que adorar somente a Jesus Cristo. Se adorando a Jesus, está adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Maria, irmão, Maria foi mãe do seu próprio Salvador Jesus Cristo. Jesus era unigênito de Deus e de Maria, primogênito. Maria foi uma serva de Deus. E outras mulheres também foram uma serva de Deus. Ajudaram a Jesus Cristo no seu ministério. Ajudaram a Jesus no seu ministério. Lázaro, Maria, Marta, se eu não for a memória, Susana. As mulheres foram ver Jesus lá no sepulcro. E o anjo falou: a quem buscais? A Jesus. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Eu quero dizer para ti nesta manhã, 11 horas e 34 minutos, Jesus já ressuscitou na sua vida. Jesus já ressuscitou a sua vida. Porque Jesus, ele foi pendurado na cruz, morreu e ressuscitou. Ressuscitou. Está à destra de Deus Pai. Ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo. Que eles são igual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é igual. Vou te mostrar, vou te dar um exemplo para vocês, que tem dúvida. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Pai está dizendo no céu: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. A pomba está descendo em forma corpórea. O Espírito Santo está descendo em forma de uma pomba. E Jesus Cristo estava saindo do rio, sendo batizado por João o Batista. Então aqui está falando da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, capítulo, se eu não for a memória, 3, ou 2, está dizendo, se eu não me engano é ali que está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá na Torre de Babel, não sei se é Gênesis capítulo 9, não lembro direito. Acho que é Gênesis capítulo 9, se eu não me engano. Está falando lá sobre a Torre de Babel. Está dizendo o quê? Eia, desçamos e confundamos. No plural de novo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente adorando a Jesus Cristo, está adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na vida daquele que serve a Jesus Cristo. É morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é morada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o servem e os livra. É um privilégio para quem serve a Deus. É um privilégio para quem anda fazendo a diferença. É um privilégio. Vamos continuar a leitura. Versículo 28.
E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhes: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que, olha aqui, irmãos, por isso também o santo, com letra maiúscula aqui, o santo. Olha aqui. E, respondendo o anjo, disse-lhes: Descerá sobre ti o Senhor, o Espírito Santo, com letra maiúscula, e o poder do Altíssimo, com letra maiúscula, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, com letra maiúscula, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, com letra maiúscula. Então, irmãos, Jesus é o santo. E aquele que serve a Deus é santo. Aquele homem, aquela mulher que serve a Deus é santo. Por quê? O que é a palavra santo? É separado do mundo para servir a Deus. Quando você abandona as coisas que não agradam a Deus, você está se santificando. Você está separando do mundo para servir a Deus. Então, quando alguém falar assim, eu sou santo, você não retruca ele não. Retruca ela não, está certo. O santo, com letra maiúscula, é o Senhor Jesus Cristo. O santo. Está entendendo? A palavra santo é separado do mundo para servir a Deus. Então, quando você deixa o adultério, você deixa a mentira, você deixa a fofoca, você deixa a roupa que não agrada a Deus, você deixa todo o pecado, você está se santificando a Jesus Cristo. Salvação no grego, se eu não me engano, ou no hebraico, está dizendo veste. Simboliza veste. Salvação, se eu não me engano, no grego ou no hebraico, simboliza veste. Então você tem que ser um povo diferente. Você está se santificando. E muitas das vezes alguém querendo nos embargar ou querendo nos parar e falar que nós não somos santos, comedor de feijão. Nós não somos o santo, que é Jesus Cristo. O santo. Nós somos santos porque nós abandonamos as coisas que não agradavam a Deus e hoje nós fazemos a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos santificando. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. É como uns degraus, está pisando nos degraus. Hoje você é mais um pouco santo. Amanhã você deixa mais um bocado de coisa errada. E vai deixando. Você vai se aproximando de Jesus. E vai abandonando tudo aquilo que não agrada a Deus. Você está se santificando em Jesus Cristo, que é o santo.
Então, irmãos, entenda, amigos, ouvintes da palavra de Deus, você que está do outro lado aí do celular, entenda. Se alguém falar, não, eu sou santo, eu sou santo, não está errado ele falar que ele é santo, porque está separado do mundo para servir a Deus. Agora, o santo é Jesus Cristo, com letra maiúscula. A palavra santo é separado do mundo para servir a Deus. Então ele está uma vida com Jesus Cristo. Ele está vivendo com Jesus Cristo. Você precisa entender. Ele está se lavando as suas vestes com a palavra de Deus. Ele está praticando a palavra de Deus. Ele está se limpando com a palavra de Deus. Se lavando com a palavra de Deus. Então ele está numa vida, está se santificando. Ele é santo. Ele não é santo porque o Senhor Jesus é santo, 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 é o Senhor de todos os exércitos. Santo, 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 é o Senhor de todos os exércitos. O santo, com letra maiúscula. Então, irmãos, entenda, você ouvinte da palavra de Deus, entenda que nós temos que ter uma vida em santidade a Deus. Também o santo, com letra maiúscula, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, com letra maiúscula. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, eu poderia parar um pouquinho aqui, porque para Deus nada é impossível. Por que você acha tão difícil as coisas? Sendo que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque para Deus nada é impossível. Por que você coloca tanta barreira nas coisas? Porque a palavra de Deus está dizendo, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Por que você coloca tantos obstáculos, sendo que a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, verso 37 está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Se você está em Deus, não tem barreira, não tem problema, não tem muralha, não tem gigante, não existe obstáculo para aquele que serve a Deus. Em Jesus ele passa todos, ele passa na fornalha, ele passa no vale da sombra da morte, ele passa no deserto, ele passa no vendaval, melhor, na tempestade no mar. Passa. Mas o segredo, você tem que estar com Jesus Cristo. Você estando com Jesus Cristo, você passa. Vamos continuar a leitura. Disse então Maria, eis aqui aqui a serva do Senhor, é serva do Senhor. Entendeu? Maria é serva do Senhor. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria era a serva de Jesus. Irmão, mas Maria não teve Jesus? Pois é, ela teve Jesus, mas ela era serva de Jesus. Ela servia a Jesus. Era serva, como eu sou servo de Jesus. Como aquele que serve a Jesus é servo de Jesus. Obedecendo a sã doutrina, a palavra de Deus, é servo de Jesus. Então Maria era serva de Jesus, foi salva. Está entendendo? Mas você vai pedir, você pede para Jesus. Você pedindo para Jesus, está pedindo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, que o Filho é Jesus Cristo, né? Está entendendo? Você tem que pedir para Jesus. E o seu corpo é templo e morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar a leitura. Verso 39. Visita de Maria a Isabel. E naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria,
a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui. Muitas pessoas não querem buscar Deus, não querem pagar o preço. Aí não sente a presença de Deus. Muitos estão lendo a palavra de Deus, mas ele não quer orar, não quer vigiar. Não dá bom testemunho, você tem que dar bom testemunho. Ah, mas eu tenho um curso de não sei de quê, não sei de quê. Mas você dá bom testemunho? Os quatro, segundo o pastor falando, que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos nós pregamos para o mundo. E o 5º evangelho, um pastor dizendo, homem de Deus, o pastor. E o 5º evangelho é o mundo pregando para a gente. Vendo as nossas atitudes. Vendo se nós compra e paga. Vendo que nós somos realmente servo de Deus. Se nós não estamos bebendo uma cerveja escondido. Se nós não estamos adulterando. Se nós não estamos fazendo fofoca. Se nós não estamos fazendo as coisas erradas, eles estão nos observando, uma nuvem de testemunho. Então nós temos que ser exemplo dentro da igreja e fora da igreja. Você tem que ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Desculpa falar o nome do inimigo. Então, irmãos, você tem que ser cheio da presença de Deus. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, e a criancinha saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz, e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu... E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, é Salvador mãe do seu próprio Salvador Jesus Cristo. Maria foi mãe do seu próprio Salvador Jesus Cristo. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente. Dissipou soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e pediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, e recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa demais. Para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Nascimento de João o Batista, cântico de Zacarias. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos
e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegria-se com ela, alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Ele chamava Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E, pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E falavam, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que as ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas. Olha aqui, os santos profetas, olha. Desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia diante do Senhor, do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel.